Olá pessoal, estamos aqui reunidos para a nossa aula de geografia. Nós combinamos a tempo. Então pessoal, eu deixei um material disponível, um vasto material, por sinal, disponível para vocês. Tem vários sites, reportagens, algumas coisas do Facebook, do YouTube, vídeos, né? Falando sobre os temas que a gente tem discutido, né? São temas nacionais, de discussão nacional. Quem tem visto televisão, quem tem passeado pela internet, tem visto que nós estamos na época da COP26, né? Está se encerrando lá. Que fala sobre problemas ambientais, né? Então, o tema da nossa aula vai ser justamente desmatamento, degradação ambiental, dizimação de espécies, vegetais, animais, humanas, né? As causas e consequências, né? O que está acontecendo, né? A gente tem que discutir isso daí. E nosso objetivo é o que? A gente vai montar depois um vídeo, vai separar em grupos, né? E de 4, 5 alunos e fazer ou um quadro, né? Quem preferir fazer cartaz, faça um cartaz, né? Apontando sobre danos ambientais, as causas, consequências, soluções, um tempo estimado para reversão dessas consequências. E a gente sabe que alguns danos ambientais são irreversíveis, não tem como consertar, né? Mas alguns têm, né? A gente pode estar reflorestando, fazendo muita coisa, né? Consertando muitas coisas que foram destruídas no meio ambiente. Algumas coisas não tem conserto, né? Tipo extinção de espécies, né? Isso aí não tem jeito. Extinguir uma vegetação que só tem naquele lugar, dificilmente vai ter. Como é que vai conseguir, né? Uma espécie animal que foi extinta, não tem como. Como é que vai fazer? E o outro problema é o encarecimento do alimento, que a gente tem visto aí, a gente vai no mercado, a gente sabe que está tudo muito caro. Será que não tem solução para isso? A reforma agrária não é uma obrigação do Estado? É uma obrigação do Estado, mas não está sendo feita, não foi feita. Eu mandei um vídeo do geógrafo Bernardo Mansano falando sobre a reforma agrária no governo Temer, né, que ele paralisou todo o processo de assentamento, consequentemente a reforma agrária ficou prejudicada. Então o que a gente vê? A gente vê, vamos tomar por exemplo o Cerrado brasileiro. O Cerrado brasileiro é gigante, né? E toda aquela terra, ela é do Estado. Era, né? Do Estado. Né? E está sendo vendida. Capital estrangeiro, para quem tem dinheiro. Com certeza o povo que mora lá não tem dinheiro para comprar, né? O pobre. O próprio nome já diz, é pobre, o pobre não tem condição de comprar, né? Mas a reforma agrária seria justamente para minimizar, né, a pobreza. As pessoas estão sem poder produzir porque não tem terra, né? E isso o governo pode fazer, né? Pode fazer uma reforma agrária e promover a agricultura, a agricultura familiar, por exemplo, né? Ou cooperativas, pequenas empresas, pequenas corporações. Para quê? Para cultivar a terra e promover uma biodiversidade, né? Não é plantar só soja, só cana de açúcar,
né, só milho, né, para obtenção de royalties, né, para fazer números, para a balança comercial ficar lá positiva, que exportou tantas toneladas de soja que muitas vezes a gente vai comprar importada, que foi plantada aqui. E essas grandes corporações, o que elas fazem? Elas usam de agrotóxicos para plantar. Na região ali do Cerrado, que é enorme, né? A região do Cerrado, tá aqui. Então são 2 milhões de quilômetros quadrados, né, do Cerrado. Olha só, gigante, né? Mas a gente tem ali 320 mil espécies de seres vivos, 160 mil espécies de vírus, 251 espécies de mamíferos, 856 espécies de aves, 262 espécies de répteis, 209 espécies de anfíbios, 800 espécies de peixe, 90 mil espécies de insetos, 40 mil espécies de fungo, somente 8,3% é protegido, é território protegido. 266 espécies de fauna ameaçada de extinção. 637 espécies de flora ameaçadas de extinção. Né? 50% da área do bioma desmatada. É complicado, né? É muita coisa. Então, a gente tem atualmente terra disponível para plantar. A gente tem muita terra. Mas desde o Império, desde quando o Brasil foi descoberto, né, não houve a reforma agrária que seria necessária para que a terra fosse produtiva de uma forma equilibrada. Né? Então a gente tem aí uma pobreza, né, que se associa à miséria, né, quando a pessoa está passando até a necessidade. A pessoa não consegue se alimentar de uma forma saudável, está aí comendo alimentos cheios de agrotóxicos, sendo que poderia ter uma agricultura orgânica e barata. Então a gente vê aí contaminação do solo, né? Nós temos um aquífero ali, na região do Cerrado, que é considerado o maior aquífero do mundo. Alguns geólogos dizem que a água que tem no subsolo do Cerrado pode prover para a humanidade 250 anos, né, fornecendo água para a humanidade toda, a quantidade de água. Mas se essa água estiver contaminada com veneno, né, que proveito que a gente vai fazer dessa água? Né? Vai ter que desenvenenar a água, né? Uma água que está ali, que é de excelente qualidade. Então tá aí, gente. A gente tem esse trabalho para fazer. Então, você vê, olha o tamanho do Cerrado, né? Ele comporta 8 estados, né? Goiás, Tocantins, Piauí, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal. E ainda faz fronteira com Paraguai e Bolívia. Né? E tem também o Cerrado no Paraná, no sul do Brasil tem um pouco de Cerrado, Rondônia, na região norte. Só que o que acontece? O homem está desmatando esse bioma de forma irracional. Né? E as pessoas não estão tendo retorno. Quer dizer, a população não tem um retorno
do que se planta na terra, né? Ou mal podem plantar na terra, mal podem utilizar, nasce no país, mas não tem direito. Então, gente, esse é o nosso trabalho. A gente vai fazer um trabalho que corresponde, pode ser um vídeo, pode ser um cartaz, pode ser em áudio, vocês escolhem a forma como vocês vão produzir isso daí. O importante é a gente ver, a gente analisar esse material, não é para ontem, a gente vai conversar em outras aulas o que está acontecendo, né? Vai falar um pouco mais sobre o movimento sem terra, por que tem tanta violência no campo, né? Por quê? Né? As pessoas estão passando necessidade e não podem comer, mas tem a terra. Tem terra para produzir alimento para o mundo todo, mas pode a população do país não ter o que comer. Como é que pode isso? Só mesmo um governo burocrata para deixar que isso aconteça. Né? Se tem a terra, tem água, né? A gente tem as sementes, é só plantar que a gente vai colher. No Brasil, tudo que se planta dá. Quase tudo que se planta dá. Então, esse é o nosso trabalho. Danos ambientais e o encarecimento do alimento. Né? Como é que a gente tem procedido, como tem procedido o homem na natureza. Né? Então, falando aqui do Brasil, mas a gente pode comparar, por exemplo, com a Escócia, por exemplo, que não tem árvore. A Escócia não tem árvore. Por quê? São gerações e gerações de desmatamento. Né? Desde a época do rei lá, início do império deles lá. Eram vikings invadindo e cortando árvore para construir casa, para fazer fogueira. É um país frio, né? Precisa de lenha. Então, não tem árvore na Escócia. Tem pouquíssimas árvores na Escócia. Porque é a cultura que se desenvolveu lá. Então é importante a gente discutir essas coisas, saber que as coisas não precisam ser do jeito que a gente está vendo acontecer. A gente vê na televisão, vê reportagens falando que o Brasil está desmatando, falta de respeito ao meio ambiente. Isso tudo é cultura, gente. A gente pode mudar no meio do caminho e fazer diferente, fazer melhor, né? De uma forma mais responsável, né? Sem degradar, sem fazer promover a extinção de espécies, né? Animais, aves, vegetais, sem fazer grandes danos e ter uma produção consciente e não tão nociva, né? Com tanto agrotóxico, com tanto veneno cancerígeno, prejudicial à saúde. Então, pessoal, basicamente é isso daí. A gente vai ter nas próximas aulas mais abordagem sobre esse material que já está com vocês. E vamos analisar. E o meu WhatsApp vai estar à disposição de vocês. Podem me considerar como se fosse um integrante do grupo. Tá? Tudo que precisar, vocês acharem que precisa colocar no trabalho de vocês ou não, qualquer dúvida, eu vou estar aqui à disposição para a gente continuar esse trabalho, né? Não só baseado nesse material que eu deixei com vocês, é um material até vasto, mas tem muita coisa na internet que a gente pode estar utilizando para pesquisa, muito material de pesquisa está disponível aí, é só dar uma olhada, dar uma de curioso que vocês vão encontrar muita coisa falando sobre o meio ambiente, né? A gente está aí, né, tem a COP26 que está se encerrando agora, e ela produziu um material, até acho que mandei para vocês, né? Qual foi o resultado, né? Sobre aquecimento global,
a área desmatada que está aumentando, né? Aí as consequências disso para o planeta, né? Que é o aquecimento e tal, poluição que está aumentando para todo lado, extinção de espécies. Então a gente não deve estar caminhando nesse planeta sem saber o que está acontecendo em volta, né? As coisas estão, parece meio fora de controle, você vê uma crise social, uma crise alimentar, uma crise de saúde aí, mas isso tudo pode ser contornado de forma consciente. Entendeu? Existem soluções e a gente está aí para cobrar essas soluções. A gente pode cobrar isso dos nossos governantes. Tá bom? Então é isso, pessoal. Nas próximas aulas a gente vai conversar um pouco mais e desde já eu estou no WhatsApp aguardando vocês aí. Qualquer dúvida a gente se fala por lá. Um grande abraço.